Olá, amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Eu, mais uma vez, aqui do lado de Matheus Amores. Tudo bem, Matheus Amores? Como você tá? Mais uma rodada do Brasileirão. Surpresas acontecendo. É isso, meu querido Arthur Cartalha. Tudo bom? Tudo bom? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está assistindo esse vídeo, para você que está aqui acompanhando o Brasileirão MFTV com a gente. E o Brasileirão que está tendo jogos incríveis, né, de altíssima qualidade. Tava até com saudade do nosso querido Belurão, que tá melhor do que o Brasileirão. Só para lembrar, pessoal aí, cardápio desse final de semana, amanhã sábado, hoje sexta sai o vídeo, amanhã sábado, 10 horas, Energética Smolevich, domingo, meio-dia, Torpedo e FC Minsk, 2 horas, Neman Grozno e Bate Borisov, calendário aí da MFTV. Fique ligado aí no canal que vamos ter os jogos. Mas vamos falar de Brasileirão, Matheus Amores, falar do nosso futebol brasileiro. Começamos a rodada com o Red Bull vencendo o Fluminense e vamos ver aí o que o José Walter tem a falar sobre a primeira vitória do Bragabu nesse Campeonato Brasileiro. Olá, amigos do Brasileirão MFTV, vamos falar da primeira vitória do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A. A última vitória do time na primeira divisão nacional tinha sido há quase 22 anos atrás e agora o Bragantino volta a vencer, uma vitória que foi no momento certo, já que caso aconteça uma nova derrota do Bragantino na competição, talvez poderia acontecer ali uma entrada na zona de rebaixamento e também a demissão do técnico Felipe Conceição, que vem sendo muito criticado pela diretoria, pelos torcedores, né, e provavelmente também questionado pela diretoria nas últimas semanas. O Bragantino entrou em campo contra o Fluminense e logo de cara abriu o placar com o atacante Alejandro, jogador que vinha sendo banco durante toda a temporada. Ele foi comprado na temporada passada pelo Atlético Mineiro, vinha sendo banco no Campeonato Paulista, porém nessa Série A ele vem sendo titular e vem jogando bem e marcou o gol logo no início do jogo. Mas o Fluminense tratou de empatar muito rapidamente, empatou logo em seguida, o jogo começou pegando fogo mesmo, mas depois desses 2 gols ali nos primeiros minutos do primeiro tempo, o jogo ficou um pouco mais morno e ficou um pouco mais chato. No segundo tempo o jogo voltou a pegar fogo e o Bragantino chegou ao segundo gol e consequentemente a sua vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Luiz Felipe, jogador que está de volta ao clube após um ano defendendo o Red Bull Salzburg da Áustria, que é outro clube também do grupo da Red Bull, ele entrou em campo e fez o segundo gol, o gol da vitória do Red Bull Bragantino para cima do Fluminense. Agora, se o time poderia estar entrando na zona de rebaixamento, agora já está até perto da zona de Libertadores, já que agora é o 9º colocado. Apesar da vitória, algumas críticas ainda ao técnico Felipe Conceição, que ainda está escalando mal, o time ainda não está com aquele desempenho que se esperava, mas uma vitória dá confiança ao time de Bragança Paulista, que estreou o seu novo uniforme, né, um uniforme com o azul escuro, né, que homenageia a cidade de Bragança Paulista. Por hoje é isso do RB Bragantino. O próximo confronto vai ser nesse domingo às 16 horas diante do Coritiba. Então, esse foi a última rodada do Red Bull Bragantino. Um grande abraço aos amigos do Brasileirão MFTV e até a próxima. Felipe Tigrão calou minha boca, venceu a primeira. O Bragantino não venceu um jogo de Brasileirão desde o século passado, né? Não vencia desde os anos 90. Então, demorou, mas chegou a primeira vitória. Demorou, mas chegou. 3 empates nos primeiros jogos, né? O Bragabu que só empatava, finalmente venceu o Flusão do Odair Hellmann, que também não é lá grande coisa, mas foi bem o Bragabu, o Toro Louco, merecido os primeiros pontos aí, e quem sabe vamos continuar nessa briga por pré-libertadores aí, o sonho do Bragabu. Exato. Por outro lado, o Fluminense vai e decepciona mais uma vez. O Flusão perde aí a segunda do campeonato. E vamos ver o que o Matheus Garzão tem a falar. Será que ele cornetou? Fala galera, tudo bom? Matheus Garzão aqui, torcedor do Fluminense para MFTV, falando desse show de horrores que foi o jogo do Fluminense ontem. 2-1 Bragantino.
ganhando de 2-1 do Fluminense, e eu acho que o problema não é muito a gente ter perdido pro Bragantino. O Bragantino é um bom time até, bem organizado. O Felipe Conceição lá, que não deu muito certo no Botafogo, no América ele fez um bom trabalho, foi pro Red Bull e tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Bragantino é um time que vai ficar na Série A sem muito problema, às vezes buscar até uma Sul-Americana. Mas o problema é a forma que o Fluminense perdeu esse jogo ontem, né? É, Bom, vamos começar do começo. O Fluminense ele jogou com a mesma escalação do jogo contra o Internacional, né? A diferença foi colocar o Michel Araújo pela direita e finalmente colocou o Nenê no meio do campo, né? Não colocou ele de ponta. Então, óbvio que antes de eu falar isso, a gente precisa de falar dos gols, né? Que saíram com 2 minutos de jogo, já estavam 1-1. Então, o primeiro gol foi uma falha do Muriel, né? Que infelizmente não é tão confiável assim. Ele tem partidas boas, tem partidas ruins. Às vezes ele pega tudo, às vezes ele solta a bola no pé do atacante. E ontem foi o dia dele soltar a bola no pé do atacante. Infelizmente tomamos esse gol, falho total do Muriel, a gente acredita só a ele mesmo esse gol. Aí depois, logo depois na saída de bola, o Nenê pegou, veio costurando ali, conseguiu fazer um bonito gol aí e empatou o jogo. Bom, enfim, 1-1, a mesma coisa tá 0-0. Então vamos reiniciar o jogo, né? Depois disso tudo aí, 1-1. Acho que o Fluminense com a bola estava relativamente bem, né? Essa ida do Michel Araújo para a direita e o Nenê para o meio acabou com aquele problema de falta de velocidade para a gente sair de trás com a bola, né? O Michel Araújo conduz mais rapidamente a bola do que o Nenê, isso aí é óbvio. E o Nenê no meio ali conseguiu tocar melhor a bola também. O problema mais foi o Marcos Paulo pela esquerda, que o Marcos Paulo continua jogando mal, né? Não sei o que tem acontecido com o Marcos Paulo, mas ele tá jogando mal, ele tem o Egídio do lado dele que é ruim, então o lado esquerdo, que é o nosso, que geralmente é o que mais tenta jogadas por ali, tá ruim. E, enfim, com a bola o Fluminense até que tenta alguma coisa, mas eu tenho achado muito espaçado. E aí isso quando a gente tá sem a bola fica mais evidente ainda. Digamos, os 4 de frente ali, Araújo, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Do resto ali, dos laterais, zagueiro e volantes. Parece que tem um buraco ali. E sempre quando a gente estava sendo atacado, voltava alguém correndo assim. Parecia que tava alguma coisa desorganizada. O Julião, que nunca sobe, às vezes o ataque vinha pela nossa direita e tava voltando o Yuri correndo, não sabia onde é que tava o Julião. O Egídio também, toda hora voltando, tomando bola nas costas. E aí, não sei, não tem essa. O Yuri também voltando correndo. Lucas Claro correndo para fazer cobertura. Então, assim, a defesa tá um pouco desorganizada. Um pouco assim, tô sendo até usando de eufemismo aqui, porque tá muito desorganizado, tá, e a gente pode ver isso no tanto de chance que o Red Bull Bragantino conseguiu criar. Criou muita chance, teve muita chance de fazer gol, igual a gente também teve boa chance com o Evanilson, com o Nenê, que perderam gols e tudo mais, mas só que o Red Bull ele jogou melhor que o Fluminense. O Fluminense teve chance, mas o Red Bull criou mais e jogou melhor. Tanto que no final do jogo ali, o Egídio tentou forçar uma bola presa, alguma coisa assim. O cara simplesmente tirou a bola, o Dodge, que estava ali tentando ajudar na marcação, também não tirou. Cara, aí a gente sem o volante que fica na entrada da área, na lateral esquerda, o cara tocou, não sei quem foi que fez o gol lá, o cara só pegou a bola, ficou assim, pois é e tal, esperou, escolheu o canto, esperou os caras olharem do Fluminense e tal, até for lá e fazer o gol.
2-1, que poderia ter sido mais até para o Bragantino, com aquele pênalti que foi bem anulado do Nino, que o Nino achou que era uma boa ideia sair jogando na entrada da área. Então o Fluminense está péssimo de defesa, os laterais são horríveis. O Nino, com essa coisa que ele fez, eu não entendi. Muito espaçado, e para mim, por pior que seja o time do Fluminense, eu acho que uma boa ideia seria mandar ainda o Odair embora. Tem o Barroca aí, que foi demitido agora do Curitiba. Eu acho que talvez ele possa ser, dentro dessa realidade do Fluminense, né, já que o Mário Bittencourt, ele gosta de falar que virou moda, achar que tudo de fora é bom e tudo mais, já que ele gosta de resolver no Brasil mesmo. Acho que o Barroca seria o menos pior dos técnicos aí do Fluminense. Por mais que o Curitiba tem um time realmente muito ruim, mas eu vi um ou outro jogo do Curitiba aí no partes de jogos do Curitiba aí no Campeonato Brasileiro. Achava o time até organizado, mas realmente muito ruim. Vamos ver se a gente consegue tirar esse Odair, tirar o Angione, que também é diretor de futebol, que foi quem montou esse time, foi quem trouxe esses jogadores péssimos. O Odair, que não sabe fazer nada. E, bom, enfim, o jeito é tentar reestruturar. Muita raiva com esse jogo. Espero que esse jogo agora contra o Atlético Paranaense a gente consiga coisa melhor, embora eu não acho que lá no tapetinho a gente vai conseguir. Tá certo? Um abraço aí pra todos. Cornetou bastante. Já até deu nome para quem pode substituir o Oder Hellmann. Então a situação no tricolor das Laranjeiras está complicadíssima. Parece que não tem muito futuro o trabalho de Oder Hellmann. Parece que o trabalho do Odair vai cada vez mais caindo junto com a produção do time, né? O Flusão não tem nem muito o que dizer. O Flusão é capaz de vencer o Inter e perder do Bragabu. Então não dá muito para explicar o que o Odair Hellmann faz lá. Exato, e continuando aí no estado do Rio, né? A gente sai do Fluminense e vai pro Flamengo. O Flamengo mais uma vez decepcionou, empatou no apagar das luzes, máximo do finzinho do jogo. Gabigol batendo pênalti. Burro do Kahneman. Pênalti desnecessário do Kahneman. Vamos ver aqui que o Saulo Maciel tem a falar do atual campeão brasileiro, Flamengo. Grande abraço, muito boa noite a todos que estão acompanhando aqui a programação da MFTV. O Flamengo na última quarta-feira empatou com o Grêmio no Maracanã. 1-1 foi o resultado. O gol rubro-negro saiu no finalzinho em uma penalidade máxima cobrada pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol, que encerrou um jejum de 6 partidas sem marcar um tento. Olha, a atuação do Flamengo foi muito negativa, muito abaixo. O time segue devendo bastante por tudo aquilo que a torcida espera, que a imprensa espera, principalmente por tudo aquilo que conquistou no ano passado, pela forma de jogar, pelo futebol envolvente. No próximo domingo agora, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Botafogo num clássico regional. O primeiro clássico desse campeonato brasileiro será realizado às 11 horas da manhã, no horário matinê do campeonato brasileiro. Vale lembrar que clássico é clássico, com todas as dificuldades que o Flamengo já vem enfrentando. Eu não arrisco colocar o Flamengo como favorito, não. O time está devendo, eu até entendo as coletivas do técnico Dominique Torrent, ele quer colocar o ritmo dele, os jogadores, foi falado na imprensa que os jogadores do Flamengo estão dispostos, Felipe Luiz disse que está disposto, juntamente com o grupo, a entender a filosofia do Domi de jogo, porém, para colocar isso em prática, precisa de treinamento, precisaria de pelo menos uma semana livre, algo que desde que começou o Campeonato Brasileiro não aconteceu. Então, domingo, 11 horas da manhã, tem Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos esperar para ver como será o comportamento do time do rubro-negro nessa nova fase com o catalão Dominique Torrent, agora de frente de um rival regional num clássico contra o Botafogo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Bom, Flamengo aí, mais uma vez, decepcionando. Flamengo que agora está na zona de rebaixamento. Dominique Torrent não está tendo o seu trabalho acontecer do jeito que ele esperava. Cara, incrível. Eu não pensei que eu ia ver isso nesse começo brasileiro. Não, cara, eu também não. Esse começo de Campeonato Brasileiro tá sendo diferente para todo mundo. O Mengão é recém-campeão, né? Atual campeão brasileiro na zona de rebaixamento, cara. Impressionante. E assim, empatou com o Grêmio, mas foi um jogo muito ruim do Flamengo, cara. Empatou daquele jeito, como você disse, no apagar das luzes.
O trabalho do Domi aí tá deixando a desejar por enquanto. Exato, do outro lado temos o Grêmio, terceiro empate em 4 jogos. Vamos ver o que o Lucas tem a nos falar sobre aí o tricolor aí do Rio Grande do Sul. Fala, rapaziada, aqui mais uma vez pra falar de Grêmio. O Grêmio pegou o Flamengo na 4ª rodada do Brasileirão. Um jogo com ar de vingança, pelo menos pra mim, por parte da torcida. Mas um Grêmio diferente, né? Sem Paulo Vitor, né? Que foi algo muito bom já é um reforço. E com 5 jogadores diferentes no elenco. O Grêmio adotou a estratégia de, por vezes, marcar a pressão na saída de bola do Flamengo, que roubou algumas bolas assim, né? Mas, por vezes, o Grêmio diminuía as linhas e jogava no contra-ataque, que foi o que deu muito certo. Explorava a velocidade do PP e deu muito certo. O Grêmio fez o gol com o próprio PP, numa boa jogada do Alisson, um chute com raiva do PP ali, fez o gol. Aí o Grêmio vai pro intervalo e faz a mudança que faz todo o jogo, né? Tira o Maicon, que já é grupo de risco, não tem perna para correr todo o tempo, e bota o Lucas Silva. Aí o Grêmio volta revezando as táticas, né? Por vezes marcava pressão, por vezes jogava no contra-ataque, mas muito mais explorava o contra-ataque. E tava dando certo. Só que o problema é que o Grêmio, como já fez contra o Corinthians, o Grêmio perde muito gol, cria muita chance, mas perde todas, perde muito gol. E abre mão de ganhar a partida quando faz isso. Aí o Grêmio perde o Diego Souza por lesão, entra o Isaac. O Grêmio faz as trocas que o Renato faz todo o jogo, bota o Thiago Neves, bota o Tassiano, e a partir daí o Grêmio perde completamente a criatividade, não consegue mais sair no contra-ataque, fica só se defendendo, e depois de ter perdido muitas chances, né, quem não faz leva. O Flamengo achou um pênalti ali, um pênalti infantil do Kahneman, com a mão aberta dentro da área, e o Flamengo empatou, e graças a Deus que ficou só nisso. Mas um Grêmio que precisa melhorar muito a parte de finalização e precisa mudar um pouco essas alterações, né? O Grêmio tá numa mesmice de alterações e uma mesmice que não dá resultado, e segue insistindo nisso. A gente precisa mudar. Agora o próximo jogo contra o Vasco, domingo, acredito que vai ser equipe reserva, porque precisa poupar os craques do time, né? Pra jogar gauchão. Valeu, rapaziada. Olha, como eu disse, terceiro empate em 4 jogos. O Grêmio tem um gol para cada 2 pontos que o Grêmio tem no campeonato, ele tem um gol marcado. Sofreu 2 gols, não é o início que se espera, mas está lá nas cabeças, né? O Grêmio já está ali numa posição 7º colocado, tá no bolo lá. O Campeonato Brasileiro é isso, né, cara? É 1-0 que vale 3 pontos, não tem diferença. Ganhar de 8, ganhar de 1, vai fazer diferença no saldo de gol no campeonato, se precisar. Mas raramente a gente vê alguma coisa, um título sendo definido no saldo de gols. O que importa são os 3 pontos. O Grêmio venceu o jogo, mas contra o Flamengo empatou. Merecia ter vencido, na minha opinião. Pode ser pontos que vão fazer falta aí, daquele mesmo estilo do Atlético Mineiro, quando a gente diz, né? Pô, foi lá no Maracanã e jogou com o Flamengo. O Galo ganhou, o Grêmio só empatou. Então, deixou escapar esses 2 pontinhos aí. Exatamente. Agora vamos para a Arena da Baixada, em que tivemos um dos piores jogos. Esse eu acho que vai entrar para a conta dos piores jogos do ano, tá? Jesus amado. Quando a gente for fazer o programa 38 da última rodada, a gente vai fazer a premiação MFTV, né? A gente vai ter a seleção, vai ter a Framboesa de Ouro, né? Que é o prêmio para os piores. Aqui, a seleção de luxo, a seleção de lixo, o melhor jogo e pior jogo. Esse vai estar entre fortíssimo. os concorrentes. Entre os concorrentes, vamos ver aí o Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense perdeu um jogo que... Mais um, né? O segundo jogo seguido. Difícil para a situação da equipe, que é a atual campeã da Copa do Brasil. Complicado. Cara, o Palmeiras e o Atlético Paranaense proporcionaram um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Que jogo horroroso, que jogo horrível. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que dizer, cara. O Atlético perder esse jogo pro Palmeiras é um negócio absurdo. O Atlético ia perder com o gol do Lucas Lima. Ia tomar um gol do Lucas Lima. Aí o árbitro anulou, deu impedimento correto do Rony, estava impedido. Mas só o fato de já ter tomado o gol do Lucas Lima com assistência do Rony é para se preocupar. Aí ainda vai conseguir tomar gol do Veiga aos 47, é complicado. Vamos ver o que o Leonardo Lustosa, palmeirista, tem a dizer sobre a vitória do Verdão, a primeira no campeonato. Venceu e convenceu. Era a frase que todo palmeirense gostaria de ouvir após a vitória em cima do Atlético Paranaense na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Primeira vitória do Palmeiras no ano contra clubes da Série A,
e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, somando agora 5 pontos. Uau! Fantástico! Que alegria! E logo após a vitória, protestos da torcida do Palmeiras, que venceu o jogo, e a hashtag Fora Lucha nos Trending Topics do Twitter. O que explica? Eu te conto. Bom, o Palmeiras entrou mexido para esse jogo contra o Atlético Paranaense. O Lucha, em resposta às críticas, tentou mudar o time, né? Mas mudou o quê? Mudou as funções, mudou o esquema, não mudou a postura, não mudou a ideia. Ele coloca o Lucas Lima no time, usa 4 meio-campistas ali, fazendo aquele losango tradicional, um 4-4-2, com o Rony e o Luiz Adriano na frente. Isso para você pode até trazer um pensamento de que o Palmeiras usou mais a bola, tocou mais a bola, teve mais qualidade. De fato, isso não aconteceu. O Palmeiras sofreu demais, deu no primeiro tempo a bola para o Atlético Paranaense, que tentou jogar, mas teve um problema logo de cara, que foi a lesão do Nicão. Nicão, que é uma das referências da equipe. O Dorival não estava no banco, um jogo bastante conturbado para os dois. O estilo de jogo do Palmeiras, ele é burocrático, em 2 sentidos. Primeiro, é burocrático porque o Palmeiras não joga. O Palmeiras não sabe o que fazer com a bola. Segundo, é burocrático para o adversário. O Palmeiras, além de não jogar, impede o adversário de jogar, né? Então, 0-0 eterno é uma opção para os jogos do Palmeiras. Só que no acaso, na sorte, o palmeirense tomou um susto no fim do jogo. Após uma cobrança de lateral do Diogo Barbosa, Rafael Veiga, na lei do ex, fez o gol da vitória alviverde. Vitória que pode dar sobrevida ao Luxemburgo no cargo, que, pela torcida, já estaria demitido. O Palmeiras não joga futebol, não é esse esporte que é praticado. Principalmente vendo os jogos da Champions no mesmo canal do jogo em que passou Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras tem muitos problemas para resolver. E agora, com as propostas da Europa chegando para assediar o Patrick de Paula, o Palmeiras pode até perder a sua referência no meio campo, né? Tudo que o Palmeiras construiu de bom, se é que algo foi construído de bom durante o ano de 2020, pode ir por água abaixo em breve. Um ponto positivo? A defesa do Palmeiras, com Gustavo Gomes e Luan, que fizeram mais uma partida limpa, né? Sem gols sofridos. De resto, é rezar mais uma vez, porque domingo tem clássico contra o Santos. E o Palmeiras segue sem rumo e praticamente sem treinador. Quem tá lá tá dando palestra. É só um coach. Boa sorte, avante palestra. Acho que passa muito por isso. O palmeirense não tá nem aí se ganhou, tá a pé da vida com o resultado, porque o time não jogou, não joga, o time inexiste em campo. Cara, depois, se minha mãe estivesse aqui, ela confirmaria o que eu vou dizer. Tava assistindo o jogo, o Palmeiras fez o gol, eu não cheguei nem a comemorar, porque eu nem entendi. Quando saiu o gol, eu levantei as mãos e disse assim, gol? Não saiu, o gol simplesmente saiu. Acho que foi o Diogo Barbosa, jogou um lateral dentro da área, o Gustavo Gomes tocou de cabeça, o Zé Rafael chutou, travou na zaga, voltou no Veiga que fez o gol. Eu fiquei... Tá. Então, o gol aconteceu só. O gol simplesmente aconteceu. Não teve o negócio que, putz, o gol saiu por causa disso. Não, aconteceu. Mas, como eu disse, 3 pontos na conta. Jogando mal, jogando bem, preferia que estivesse jogando bem. Mas os 3 pontos saíram. Exato. Depois aí o jogo entre Goiás e Fortaleza, que custou o primeiro emprego do campeonato. Vamos ver o que o Marcos Vinícius Gerê tem a falar sobre o Esmeraldino, que perdeu outro jogo. Fala pessoal da MFTV, fala Arthur, fala Matheus, Marcos Vinícius Gerê aqui direto de Goiânia para falar sobre o jogo do Goiás contra o Fortaleza. Recebemos ele aqui na nova arena da Serrinha, a nossa estreia nessa arena em campeonatos brasileiros, e o Goiás perdeu, teve muitas dificuldades, já no começo da partida levou o gol do Wellington Paulista e isso dificultou muito para o Goiás. O Osvaldo teve uma atuação muito boa contra o lado direito defensivo do Goiás, até foi uma mudança que o Ney Franco fez no intervalo do jogo, tirando o nosso lateral direito Juan Pintado, porque ele estava sofrendo, mas não adiantou. No segundo tempo levou o segundo e o terceiro gol. É bem verdade que depois do terceiro gol o time até deu uma melhorada, conseguiu descontar ali com o Jefferson num chute de fora da área com algum desvio, mas o Goiás jogou mal, foi uma atuação ruim e isso acabou acarretando também a demissão do técnico Ney Franco e do diretor de futebol Túlio Lustosa. Os dois estão fora do Goiás, foi notificado ontem à noite.
que os dois estão fora. E hoje, já nesta sexta-feira, deve chegar aqui em Goiânia Alberto Valentim, que parece que foi o escolhido para substituir o Ney Franco no comando do Goiás. Então, esperamos aí uma mudança do time, uma organização melhor, para que o time possa, enfim, vencer seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Ainda é difícil, o time ainda precisa de contratações, algumas dispensas vão ocorrer, mas a esperança é que o Goiás consiga melhorar um pouco para competir nesse Brasileirão. Eu agradeço a vocês e até a próxima rodada. Bom, essa derrota aí, como disse, custou o emprego do Ney Franco. Foi uma atuação que parece não ter sido muito boa, né? O time sofreu muito. Por outro lado, a primeira vitória do Fortaleza, né, Matheus Amores? A primeira vitória do Fortaleza, mas eu acho que o Goiás erra em demitir o Ney Franco. Não sei, o time do Goiás perdeu o jogo, do Fortaleza perdeu. Mas não era um time assim que você olhava e falava, putz, que time horrível, não tem padrão, não tem nada. Não, o time sabia jogar, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, jogando bem. Então, não sei o que essa demissão do Ney Franco vai acarretar pro Goiás aí no restante do campeonato. Exato. Por outro lado, vamos ver aí o que o Rodrigo Alencar tem a falar sobre o Fortaleza vencendo a primeira vez. Mas antes de passar o vídeo dele, você viu o vídeo do Rogério Ceni na beira do gramado? É maravilhoso. Espetacular. Não abre o braço pra mim! Tem que falar. Eu vou te abraçar! Grita com ele, porque ele tá comigo. Muito bom. Maravilhoso. Vai, roda aí a opinião do Rodrigo Alencar, por favor. E aí, galera, beleza? Prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês para falar sobre o que eu mais gosto, que é falar do Fortaleza, que nessa quarta enfrentou o Goiás no estádio da Serrinha e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro por 3-1. Gols de Wellington Paulista. O segundo gol para mim foi do Yuri César, mas o juiz acabou dando o gol para o Bruno Melo, que desviou a bola. E o terceiro, esse sim, do Yuri César. 3-1, vitória que dá tranquilidade, uma vitória que dá alívio. O Fortaleza voltou até aquele futebol do ano passado, que garantiu o time na nona colocação, que deu vaga na Sul-Americana. Aquele futebol também do começo desse ano. Né? O Fortaleza estava devendo muito depois dessa pandemia. E ontem fez uma grande partida. Né? Há quem diga que o Goiás estava mal, né? Pelos problemas, né? Jogadores aí com corona. Teve gente que voltou ontem. Mas acho que isso não importa muito, né? O que vale é a atitude do Fortaleza, né? A vontade que o Fortaleza teve. Buscou o jogo, buscou a vitória, fez 1-0, continuou buscando a vitória e acabou marcando 3-0 no final. Uma sorte grande, o jogador do Goiás descontou com um chute de fora da área. Há quem diga que foi falha do goleiro, há quem diga que a bola desviou, o goleiro não pôde ver. Enfim, 3-1. Vitória para dar tranquilidade, para dar paz. Vitória que garante um começo melhor do que o ano passado. Na quarta rodada o Fortaleza tinha 3 pontos, nessa já tem 4. E agora vai folgar nesse final de semana. E na quarta-feira que vem, às 21h30, pega o Corinthians no Itaquerão. E a esperança é que o Fortaleza mantenha esse futebol e vá longe nessa Série A. Um abraço a todos, galera. E é isso aí, tamo junto. Bom, vamos lá. E o Fortaleza venceu, né? O Yuri César, mais uma vez fazendo gol. Ele que está se mostrando um grande atacante com um futuro promissor. E agora aí o Fortaleza vai começando a somar pontos, já é o quarto do campeonato. Com participação o quarto especial, ponto, né, do com campeonato. Participação especial da minha maravilhosa cachorra que decidiu fazer parte do vídeo, né? Mas o Fortaleza chegou à primeira vitória, o Rogério Ceni conseguiu, com gritos à beira do campo, fazer com que o time vencesse esse primeiro jogo com mais um gol de Yuri César. Exato. Agora, no Rio Grande do Sul, o Internacional recebeu aí o Atlético Goianiense e o Inter venceu mais uma. Vamos ver aí o que o Mário Magalhães tem a falar sobre a atuação do Colorado, que o treinador, né, o Kudê, ferrou um monte de gente do Cartola, porque ele não colocou o Sarave para jogar. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aí pra gente repercutir a boa vitória do Inter sobre o Atlético Goianiense por 3-0 na quarta-feira no Beira-Rio.
O Inter começou com uma série de mudanças. O técnico Eduardo Cudê resolveu preservar alguns jogadores para o jogo do Atlético do fim de semana. E aí o time com os jovens, com Peglow, Praxedes e tudo mais, sofreu um pouco no primeiro tempo, tomou alguns sustos. O Atlético chegou a abrir o placar, mas o gol foi invalidado pelo VAR. E depois teve algumas oportunidades, uma bola na trave que o Lomba acabou chutando em cima do Yuri. E também uma outra oportunidade de gol do Yuri que chutou para fora, sem goleiro, sem nada. Mas o Inter conseguiu passar pelo 0-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Peglow cobrou um escanteio ali logo aos 6 minutos. E o Musto, o jogador amado do técnico Eduardo Cudê, acabou marcando o gol de cabeça para a equipe do Internacional. Depois o Potker cometeu uma infantilidade, acabou expulso por uma agressão no Edson, aos 11 minutos. E aí se temia que o time do Inter pudesse recuar e tentar manter o 1-0, mas na verdade o Cudê acabou colocando alguns titulares em campo, como Edenilson, Thiago Galhardo, Lindoso, até o próprio Moisés no fim da partida, e aí o time ainda melhorou na partida. Então aos 23 minutos o Galhardo fez uma boa jogada, tocou no Patrick fez os dribles ali dentro da área e tudo mais, fez a finalização, a bola bateu no travessão e no rebote o Galhardo acabou chutando ali meio chicoteado assim a bola pro chão, a bola quicou e foi pro gol e saiu 2-0. E no finalzinho da partida ali aos 44 Edenilson fez um bom lançamento pro Galhardo, o Galhardo acabou derrubado pelo Jean na área e acabou correndo o pênalti. O próprio Galhardo foi para a cobrança, chutou forte ali no canto direito e acabou marcando 3-0 para o Inter. Importante vitória para o Inter, que assim se encaminha entre os líderes na segunda colocação, com os 9 pontos. O líder é o Vasco, que jogou na quinta-feira agora com o Ceará e venceu por 3-0. E importante para o Inter se manter entre os líderes. Claro que a zicada da torcida de segue o líder não ia durar mais que um dia, durou apenas um dia. E agora o Inter no sábado recebe o Atlético Mineiro numa grande partida, temos tudo para ter um grande jogo, porque eu acho que as duas equipes vão jogar de forma aberta, e jogo para definir aí quem pode seguir aí com uma boa campanha no Brasileirão. Mas sinceramente, o Cudê não tá nem aí pro Cartola, venceu, é o segundo lugar do campeonato agora, venceu atuando bem, Thiago Galhardo fez 2 gols, o Damian Musto, não sei como fala, que é um dos favoritinhos aí do treinador. Cudê fez o gol. Deus, hein? Que? Pouco agressor, graças a Deus. Nossa. Maravilhoso. Mas uma atuação dominante do Inter. É uma boa vitória, somando pontos que perdeu contra o Flu. Já que o Cudê não liga pro Cartola, eu ligo. Obrigado por ter colocado o Thiago Galhardo, meu capitão. Tamo junto, Cudê. Tamo junto, Thiago Galhardo. Mas mais uma boa atuação do Inter, 3-0 para cima do Atlético Goianiense. O Inter vem forte aí, Arthur. Exato. Vamos ver o Atlético Goianiense que perdeu o primeiro no campeonato. Vamos ver o que o João Pedro Bolzan tem a falar aí sobre o Dragão aí do estado de Goiás. Porto Alegre, o Atlético não foi páreo para o Inter. A equipe rubro-negra até começou bem e abriu o placar com o Mateuzinho e golaço de cobertura. Mas estava impedido e o árbitro foi bem em anular. O Dragão ainda teve boas chances nos contra-ataques, mas a linha de zaga do Inter estava atenta e fazia o ataque rubro-negro entrar em impedimento várias vezes. O Atlético conseguiu levar o 0-0 para o intervalo, mas foi só isso. Logo aos 6 minutos, Musto abriu o placar para o Colorado, em jogada de escanteio. A partir daí só deu o Inter, que ampliou mais 2 vezes com o Thiago Galhardo. Está bem claro que a grande deficiência do Atlético é a queda de rendimento no segundo tempo. As peças que vêm do banco não conseguem segurar a intensidade que a equipe demonstra no início dos jogos. Prova disso é que 3 dos 4 gols marcados pelo Atlético no campeonato foram no primeiro tempo, e todos os 4 sofridos foram no segundo. O técnico Wagner Mancini vai ter pouco tempo para corrigir isso, já que sábado já tem clássico contra o Goiás, em jogo que vale mais do que 3 pontos. Vale a tranquilidade para trabalhar, pelo menos pelo próximo mês. João Pedro Bolzan de Goiânia, para a MFTV. Acho que é isso é normal, cara. É um investimento, compara os investimentos, compara as equipes. É normal perder no Beira-Rio pro Inter, principalmente sendo o Atlético Goianiense. Eu acho que muito time grande, inclusive, vai perder pro Inter no Beira-Rio esse ano. Então... o máximo que pode ser questionado é, perdeu de 3-0, não sei o que. Não, mas, assim, o primeiro tempo fez um primeiro tempo difícil, foi 0-0 o jogo, o Inter fez 1, o Thiago Galhardo matou o jogo e depois o terceiro saiu no gol de pênalti aos 90, então não um 3-0 que foi aquele show de bola. Não, o Atlético conseguiu jogar no primeiro tempo, teve proposta de jogo. Derrotas acontecem, vão acontecer, principalmente para o time do Atlético Goianiense, que não é um time forte ainda, fortíssimo no campeonato. Na minha opinião, acho que não vai cair, tem um time até aceitável, dá pra brigar ali pra não cair, mas não tenho que reclamar não, perdeu, mas acontece.
Falando em perder, acontece, tivemos o tropeço do ex-líder, o Atlético Goianiense perdeu para o Botafogo. Vamos ver aqui que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre a vitória do Fogão. Fogão vencendo no Engenhão, vamos ver o que ele tem a dizer. Olá, amigos da MFTV, tudo bem? Aqui é Guilherme Monteiro, né? E como sempre, né, eu vou falar um pouquinho como foi essa rodada pro Botafogo de meio de semana. Bom, o Botafogo veio para encarar o Atlético Mineiro, e até aquele momento líder do campeonato, com uma equipe bem remodelada em relação ao jogo contra o Fortaleza, né? A equipe sofreu as baixas do Vitor Luiz, do Honda, por opção técnica o Honda e o Vitor Luiz por uma operação de apendicite. E que na escalação ainda teve a surpresa do técnico, né? O Paulo resolveu mudar a equipe, né? Adaptar um pouco o seu sistema para encarar o Galo, que vinha numa sequência muito boa, de 3 vitórias, né? 3 resultados muito bons, e que era líder da competição até o momento. Dito isso, né, o Botafogo entrou em campo com o Gatito, com o Barrandegui, o Canu, o Marcelo, e também o Danilo Barcelos na defesa, substituindo ao Vitor Luiz. No meio campo, com o Guilherme Santos, dessa vez novamente sendo testado no meio campo, já que no segundo tempo contra o Fortaleza ele fez essa função. Também o Luiz Otávio, que também não jogava há algum tempo, no lugar do Caio Alexandre. E no campo de ataque, o Luiz Fernando numa ponta, o Luiz Henrique na outra, o Pedro Raul e o Matheus Babi. E já apontando já os movimentos de campo, o Botafogo ele fez o jogo talvez defensivamente o mais perfeito até agora na temporada, especialmente pelo segundo tempo. O primeiro tempo a gente viu que a equipe deixou muitos espaços, né? Principalmente ali no meio campo. Os pontas do Atlético conseguiam ter vantagem posicional e conseguir impor-se tecnicamente. Conseguiu ganhar vários duelos individuais, né? O Barrandegui sofreu muito, mas muito mesmo com o Keno. O Atlético ainda botou muitas bolas na trave, foram 3 no total do jogo, mas no primeiro tempo 2 bolas. E o Botafogo foi na boa. Conseguiu nas transições machucar bem o Atlético. Isso que foi o meu destaque, eu acho, no todo do jogo do Botafogo, foi as transições. E um tema que até o Paulo comenta é a questão de explorar o lado contrário, né? O Paulo disse na coletiva que o objetivo dele era fazer com que o meio campo tivesse uma pegada forte e que também usasse muito o lado contrário para aproveitar o balanço defensivo do Galo com jogadores a menos e também obrigar até mesmo eles reposicionarem o seu corpo para ter que depois trocar a posição do corpo e ter que talvez correr atrás de um atacante, por exemplo. Então, essa foi uma estratégia muito inteligente que o Botafogo teve. E a gente viu isso com muita força no segundo tempo, que com as substituições o Botafogo melhorou bastante e conseguiu ampliar a sua vantagem de 1 para 2-0, né? Já que o gol saiu do Luiz Fernando no minuto 27 do primeiro tempo. E com a entrada do Caio Alexandre e também do Foster, o Botafogo também trocou de formação, né, na marcação. O Botafogo marcava em 4-4-2, depois foi para marcar em 4-1-4-1 e teve uma atuação bem melhor até, com uma pegada bem maior no segundo tempo, com o Caio. O Caio teve uma atuação brilhante, roubando muitas bolas e inclusive deu um passe de 3 dedos lindo no início do segundo tempo, pena que o Luiz Henrique perdeu o gol, finalizando a bola para fora. Mas basicamente é isso, né? A gente viu na internet aí de no tático. Eu acho que o Paulo teve uma kamikaze no primeiro tempo e um pouco mais de sapiência no segundo, de fazer as modificações que realmente necessitavam e conseguir fechar o caixão do Galo, apesar de algumas dificuldades que a equipe mostrou em campo. Um abraço a todos, né? E bora para esse final de semana aí de rodada. Que todo mundo aí que tem os seus clubes aí se deem bem nessa rodada agora, quinta, do Brasileirão. Falou! Bom, uma boa estratégia traçada pelo Autuori, né? Ele conseguiu
segurar o Galo, venceu, né? Era para ser 2-0, mas o Igor Rabelo no apagar do último refletor do Engenhão fez o gol, venceu por 2-1 o Botafogo. Um resultado que é muito bom. O Botafogo é papai do Atlético Mineiro, pelo que eu fiquei sabendo. Primeira vitória do Botafogo no campeonato contra uma equipe grande, já é bem um resultado ótimo para o Botafogo. Cara, o Paulo Autori fez a tática da loucura, né? O São Paulo não joga com lateral esquerdo, então tá bom, nós vamos botar 2 lateral esquerdo em campo. Foi isso que o Paulo Autori fez. Os caras não jogam com centroavante fixo. A gente vai colocar 2 centroavante fixo, então lá. Entendeu? O que o São Paulo faz, o Autori fez ao contrário. Mas deu certo. É isso que importa. Botafogo 2-0. O Galo não entendeu o que aconteceu, tá até agora tentando entender. E perdeu a liderança pro Vascão, hein? Já a gente fala do Vasco, mas é isso aí. Essa é a beleza do futebol. Lógico. O elenco, o fraco pode ganhar do forte, o futebol reativo pode ganhar do ofensivo e vice-versa. Então, muito legal. Vou ver o que o Rafael Orsini tem a falar sobre a derrota do Galo, a primeira no campeonato. Ele que estava tão animado nos 3 primeiros vídeos. Atlético e Botafogo é sempre certeza de uma coisa. No mínimo, o Galo vai ter um empate, porque a derrota geralmente é mais certa. Rafael Orsini falando diretamente de Belo Horizonte para comentar Botafogo 2, Atlético 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que vinha invicto com 3 vitórias, encontrou seu algoz Botafogo e aconteceu o que já aconteceu em várias vezes nos últimos anos. Derrota. Diferentemente de tudo que aconteceu, né? A gente brinca muito sobre o Botafogo, mas o Atlético teve muito mais chance, muito mais posse de bola. Foram 31 finalizações contra o time do Botafogo, mas o Autori foi esperto. Aproveitou que o Atlético de São Paulo gosta de ter a bola, gosta de atacar, e deu a bola para o Atlético, deixando com que o Galo criasse as suas chances. Mas o Galo não soube aproveitar. Diferente do Botafogo, que no contra-ataque muito bem armado, fez 1 e 2 gols no segundo tempo, fez o segundo gol, e soube controlar essa parte da partida, enquanto o Atlético não conseguia acertar o gol. Keno, no início da partida, teve várias chances, estava na lateral ganhando todas as disputas, mas não soube fazer as melhores escolhas, não tocou a bola, sempre tentou buscar a finalização, e sempre eram chutes fracos. Talvez falte ao Keno um pouquinho mais de preparo físico, ainda no retorno dele ao futebol brasileiro, que não tem sido o melhor, nem tem sido aquilo que a gente espera. No final do jogo, o Igor Rabelo conseguiu diminuir o placar, mas já era muito tarde, aos 49 do segundo tempo, faltando 1 minuto para acabar o jogo. O Atlético então fez o seu gol de honra, digamos assim, e o resultado terminou 2-1. Ainda não é para desespero, por mais que o Autori tenha sido inteligente contra o Sampaoli, o Atlético mostrou um volume de jogo muito maior. Com o finalizador chegando, com o Sacha chegando, quem sabe o Atlético aproveite mais as chances criadas, que têm sido muitas. Vamos esperar para ver. Agora, contra o Internacional, já é uma disputa de liderança, junto com o Vasco também, mas esse jogo promete ser uma prova do que o Atlético quer e de se ele vai ser um pouco mais efetivo do que foi contra o Botafogo. Um abraço a todos. Vamos, Galo! Quando você quer ser campeão, é difícil você falar que é normal você perder para um time que é, obviamente, mais fraco tecnicamente que você. Sim. Mas o Botafogo não é também time bobo, e no Brasileirão não existe bobo no futebol. Então, normal, mas não pode acontecer se você quer ser campeão. Normal você perder jogos, sim, durante a trajetória. Tipo, perder para um Flamengo, perder para um Grêmio, perder até para um Palmeiras se estivesse jogando bem. É um resultado ok. Perder do Botafogo, não sei se é algo assim. Um empate poderia acontecer. Tipo, aquele empatezinho que o Galo tava ganhando o jogo de 1-0, o Botafogo foi lá no último lance, fez o gol de empate. Beleza, acontece. Mas 2-1, que era pra ser 2-0, né? Não sei. Bom, vamos lá. Passando aí para Itaquera. Tivemos a primeira vitória do Corinthians no campeonato, bem polêmica, por conta da arbitragem horrorosa do Braulio da Silva Machado. Vamos ver o que eu tenho a dizer sobre a vitória do Coringão, a primeira do campeonato. Bota aí na tela. Será que eu estou feliz? Será que eu cornetei? Qual que é a sua aposta, Matheus Amores? 100% de corneta. Vamos ver. Fala aí, amigos do canal MFTV, vim analisar aqui a primeira vitória do Corinthians no Brasileirão contra o Curitiba.
Corinthians recebeu na quarta-feira na Arena Corinthians a equipe paranaense. O jogo começou morno, né, até a expulsão do Ian Sassi, expulsão correta. O amarelo pro Arauz também corretíssimo. Parecia que o Corinthians ia dominar, parecia que o Corinthians ia ter uma vitória tranquila. Daí teve aquele pênalti que nem o Braulio sabe que ele marcou. Se você perguntar, ele não vai ter respaldo nenhum para justificar o pênalti que ele viu, e o VAR não ter anulado foi uma sacanagem. O Jô bateu mal as duas vezes, perdeu. O Wilson foi bem na cobrança, defendeu. Depois o Léo Natel fez o que faltava para o Corinthians, improvisou, chutou de longe, fez o gol, abriu o placar. Daí no finalzinho, no apagar das luzes do primeiro tempo, o Corinthians toma um contra-ataque, se Clay mal, não volta, deixa um baita espaço, o Sassá vai e empata. Daí para a segunda etapa tivemos algumas mudanças, né? O Evandro Fornari, assistente do Thiago Nunes, que substituiu o treinador no jogo, colocou aí o Ederson no lugar do Gabriel e colocou o Mosquito no lugar do Ramiro. E o time ficou mais ofensivo, o time começou a ficar mais móvel, mais rápido, e conseguiu aí criar chances para fazer tanto 3-1, poderia ter feito mais. Então, uma vitória que valeu pelo segundo tempo, né? O Corinthians ainda perdeu algumas chances com o Jô, mas pro primeiro tempo não foi tão bom assim. Agora o próximo jogo do Corinthians é dia 26 contra o Fortaleza, não joga nesse final de semana. E vamos ver, tomara que ganhe mais uma vez e que o Corinthians continue aí a coletar pontos nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu fui meio a meio. Cornetei o primeiro tempo, cornetei o árbitro, mas eu elogiei no segundo tempo. Primeira vitória do Corinthians no campeonato. Eu já dei minha opinião, agora é você que tem o que falar. Cara, o Corinthians mereceu vencer, jogou melhor, mas o Coxa não fez um jogo de se tirar os méritos, não. O primeiro tempo foi digno do Curitiba. Segundo tempo começou melhor do que o Corinthians, depois o Corinthians fez o gol, né? Mas o Corinthians mereceu vencer. O nosso querido Braulio mandou voltar o pênalti, expulsou o jogador do Curitiba corretamente, o jogador do Curitiba, tá cotovelada, do nada, aquele picolezão de osso gigante. Então mereceu o Corinthians vencer aí por 3-1 com o gol do Mosquito. Eu acho que a última vez que o Corinthians venceu por fazendo 3 gols, né, no Campeonato Brasileiro foi quando venceu o Avaí no ano passado. Mas foi uma cena muito rara ver o Corinthians ganhar, fazer 3 gols ou mais no Campeonato Brasileiro. Então já começa a primeira vitória esse ano sendo assim. E vamos ver aqui que o Murilo Demarque tem a falar sobre a derrota do Curitiba, que custou o emprego de Eduardo Barroca. Olá, amigos do Brasileirão MFTV. Então, Corinthians e Coritiba, né? Eu tinha comentado com o Arthur antes do jogo que todos os jogos entre Corinthians e Coxa lá na casa do Corinthians, eles eram emocionantes. É sempre jogo definido no último lance, no detalhe ali. E aí dessa vez não foi tão assim, né? Na verdade, o pouco de emoção que teve nesse jogo foi pelo juiz, que decidiu ali marcar um pênalti e aí pra vocês verem como a vida do goleiro ela pode ser ingrata, né? Porque o Wilson foi lá, defendeu 2 vezes o mesmo pênalti e dali a uns minutos um chute lá de fora da área que até ele estava bem posicionado para defender, ia defender, mas a bola vai e pega no próprio companheiro e vai lá pro outro lado da rede, né? Enfim, a atuação não foi das melhores, aliás, até poderia ser a melhor atuação no campeonato. Até acho que foi. Mas poderia ter sido até um pouco melhor se não fosse a expulsão lá em 10 minutos de jogo, né? Nem vou comentar muito da expulsão. Mas o time até que conseguiu criar um pouco durante o jogo ali, independente disso. Conseguiu marcar o seu gol, né? O primeiro gol do time na Série A. E aí... Mas o resultado não foi suficiente e culminou na queda do nosso técnico Barroca. E aí a diretoria está considerando umas opções para substituto. Ainda não se sabe qual vai ser o nome preferido. Alguns dizem que pode ser o do Jorginho. O Jorginho que conquistou acesso com o time ano passado, jogando de uma forma mais pragmática, que talvez seja um estilo que caiba mais, né, com o objetivo que o Coxa tem nesse ano, que é ficar na Série A. Então,
talvez seja mais prudente você jogar de uma forma mais cautelosa e conquistar mais vitórias, mesmo que não enche os olhos. Enfim, vamos esperar a posição da diretoria e ver quem é que vai ser o contratado e torcer para que esse contratado, seja quem for, consiga, dentro das possibilidades, fazer um bom trabalho para o time, pelo menos começar a pontuar, né? Que ainda não pontuou no campeonato. Mas é isso. Até mais, amigos. Até a próxima. Eu acho que a situação estava muito insustentável. É um jogo que não dá para levar em consideração. O adversário melhor, fora de casa, com 1 a menos, 75 minutos do jogo, ele ficou com 1 a menos. Então, cara, você considerar isso, ele não tem culpa que o jogador decida uma cotovelada no outro, sabe? Então, eu não sei se eu continuaria com o trabalho dele, se eu teria demitido. É uma situação muito grande, eu não acompanho o dia a dia. Mas jogar a responsabilidade nessa derrota não faz sentido. Então, como você disse, eu não acompanho o dia a dia do Curitiba. O Murilo pode falar melhor do que a gente, mas assim, eu não sei se era pra demitir o Eduardo Barroca não, cara. O Curitiba com 1 a menos engrossou pro Corinthians, cara. Engrossou, o Corinthians fez 3 a 1, o terceiro gol saiu no fim do jogo. Com 38, 30 e pouco, se eu não me engano. Então, até aí tava um 2 a 1, resultado perigoso, que o Curitiba podia lá fazer um gol no ataque e empatar o jogo. E o Curitiba não jogou mal, saía tocando a bola, saía jogando bem. Não sei se foi um jogo atípico do Curitiba, o Curitiba entrou inspirado, sei lá. Mas não sei se era pra demitir o nosso querido Eduardo Barroca, não. Bom, beleza, agora vamos aí para os jogos de quinta-feira de ontem, Matheus Amores. Tivemos aí no Pernambuco, Sport Recife e Santos, mais uma derrota do Sport. Vamos ver o que o Guilherme Batista tem a nos dizer. Bom, vamos lá, falar um pouquinho mais do Leãozinho aqui, que ontem jogou na Ilha do Retiro, perdeu para o Santos por 1 a 0, uma partida tenebrosa, não só do Sport, mas também do Santos. Lá no Twitter falei que assim, a tática do Sport era um Deus nos acuda e o Santos era Marinho mais 10. E isso resume o jogo, um jogo tenebroso, horrível de se assistir, porém com alguns pontos que a gente precisa destacar. O Sport chega aí numa sequência ruim na Série A. São 4 rodadas, venceu a primeira para o Ceará, mas depois disso 1 ponto conquistado em 9 disputados. Isso começa já a preocupar, porque um time que briga para não cair precisa somar pontos. O Sport não está mais somando pontos. Para a escalação do jogo de ontem, gostei bastante de Daniel Paulista. O treinador do Sport, ele foi corajoso ao tirar Sander, que eu já tinha falado no vídeo passado, que vinha muito mal. Ele entra com o Luciano Juba na lateral esquerda, tira Betinho, que era um dos volantes, para testar Ricardinho. Essa dupla de volante, William Farias mais alguém, ela é muito incerta. William Farias é titular absoluto, mas quem é a dupla dele? A gente não sabe. Ele já testou Ronaldo, ele já testou Betinho, agora testou Ricardinho. E o Sport ainda está penando para achar essa dupla de William Farias. Talvez seja Ricardinho. E outra mudança que a gente viu no time titular foi a saída de Rafael, jovem garoto da base do Sport, para o Ninho. Isso acontece porque Rafael está sendo negociado com o Cruzeiro. Gira em torno de 2 milhões e meio. A gente não sabe exatamente quanto vai ser, mas o Sport já decidiu afastar ele. E o Sport precisa desse dinheiro, é o que a gente precisa falar aqui. O Cruzeiro perdeu 6 pontos por dívida com o time árabe. O Sport está na mesma situação com o Sporting de Portugal. Teria conseguido um empréstimo durante a quarentena. O presidente Milton Bivar até falou que o Sport tinha conseguido um empréstimo. Porém, ontem saiu a notícia que esse empréstimo caiu por terra. Então o Sport precisa arrumar 5 milhões para pagar a equipe portuguesa. Caso contrário, o Sporting de Portugal pode acionar o clube pernambucano na FIFA e o Sport perderia 6 pontos na Série A. Então o clube que está com 4 pontos iria para -2. E aí, meu amigo, é sentença de rebaixamento, porque esse elenco é muito fraco. Falando um pouco do jogo, tenebroso, horrível, pífio, patético, medonho. Não tem muito o que falar. Foram 90 minutos horríveis das duas equipes, com alguns lapsos de bom futebol, mas muito curto. Primeiro tempo, dá para dizer que o Sport teve uma superioridade. Criou mais chances, perdeu alguns gols, teve 2, 3 chances claríssimas de gol. Teve um gol bem anulado, inclusive, mas ficou por isso. O Santos não conseguiu criar. E aí eu destaco, a entrada do Luciano Juba na lateral esquerda anulou completamente Marinho. Marinho não conseguia cortar para o meio e finalizar como ele sempre faz.
E aí no segundo tempo começa a sucessão de erros do treinador do Sport, Daniel Paulista. Primeiro ele destaca Jonathan Gomes e Bruninho, que eram os 2 meios de criação do clube, e coloca o atacante Ronaldo e um meio-campista Betinho, volante, na verdade. E aí o Sport perdeu a armação, não tinha mais como nem contra-atacar, como vinha fazendo no primeiro tempo. E aí depois vem a coroação das substituições erradas, quando o Daniel Paulista tira Luciano Juba e coloca Sander. Ele fez isso aos 71 minutos do segundo tempo, ou seja, lá para os 26. 4 minutos depois, aos 30, sai o gol do Santos, adivinha por onde? Pelo lado esquerdo, nas costas de Sander. Porém, vejam só, vou aliviar um pouco para Sander. Ele deixou um corredor absurdo, mas ele não foi o único culpado no gol. Iago Maidana, zagueiro, falhou, e aí a zaga estava completamente exposta e desorganizada. Marinho corta para o meio com tranquilidade, com espaço, e bate sem chance para Maílson. 1-0 para o Santos, esse foi o placar final. Depois disso o Sport não criou, nem criou antes. O segundo tempo do Sport foi completamente apático, uma equipe completamente entregue e que já dá sinais claríssimos de que se conseguir ficar na Série A, meu amigo, é para comemorar um título que o Sport não ganhou em 2020. Porque esse elenco é limitado, é ruim e é burro. Então, não sei, realmente não sei o que esperar do Sport mais na Série A. Vai receber agora o São Paulo. E eu diria que é um jogo que quem perder ponto, perde o treinador. Porque tanto o Daniel Paulista quanto o Fernando Diniz chegam extremamente pressionados. E se tratando de futebol brasileiro, se der empate, por exemplo, eu não duvidaria que os dois fossem demitidos. Mas, falando de Daniel Paulista, está nas cordas bambas, o Sport precisa reagir urgentemente. Caso contrário, o treinador vai cair e o clube também vai cair para a Série B. Bom, o Sport perdendo mais uma, né? Parece que a vitória no início do campeonato foi um acidente de percurso. O Santos venceu merecidamente. Vai ser difícil para esse ano ver se o Sport continua na Série A, porque esse começo tá complicado. Vai ter que lutar muito, cara. Vai ter que lutar muito para permanecer na Série A o Sport, porque atrás dele tem, no momento, o Flamengo. O Flamengo a gente acha que, né, obviamente vai sair aí da zona de rebaixamento, e aí o Flamengo saindo automaticamente entra o Sport, né, no momento da tabela. Então, tem que ficar esperto, tem que ficar bem esperto a equipe do Sport. Isso aí, o Santos, que já está dando sinais de cucabolismo, né? O Cuca já está começando a dar cara pro time do Santos. Vamos ver o que o Henrique Paiva tem a falar sobre o Peixe. Vamos ver aí. Mais uma vitória. Fala galera da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo, torcedor do Santos, para falar sobre mais um jogo do Peixão. Finalmente mais uma vitória, eu nem lembrava como que era vencer 2 jogos seguidos, e agora pelo Brasileirão mais ainda. Jogo dificílimo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, que a gente normalmente tem muita dificuldade, mas devido a alguns fatores sem torcida e etc, acho que o Santos se deu melhor, deu para avançar mais na frente, né, a parte ofensiva, e principalmente com o Marinho, que tá dando show, tá sendo nosso melhor jogador depois dessa volta aí. Já ano passado já era um dos melhores jogadores, esse ano então assumindo o protagonismo mais ainda. O jogo começou bem, eu gostei da postura do Santos nos primeiros minutos. O Sport até tentou apertar, mas nosso goleirão João Paulo estava muito bem, salvou umas 3 ali no mínimo cara a cara, muito bem o João Paulo, gostei bastante. E a formação, como de sempre, normal, a única coisa ali que o Cuca colocou o Alisson na zaga, né? Eu confesso que no começo do jogo eu critiquei, mas depois eu vi que o Alisson foi muito bem e o Santos, no geral, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos voltou bem melhor, mais uma vez o Sanches foi sacado no intervalo, né? O Sanches tá muito mal, precisa retomar essa confiança aí dele, porque ele tem futebol para isso, só que tá muito mal o Sanches. E voltou, como eu falei, bem melhor pro segundo tempo, atacando mais, até que o Cuca colocou o Lucas Braga, que estava emprestado na Inter de Limeira. Inclusive o Lucas Braga é meu amigo, ele jogava bola comigo lá no meu bairro onde eu moro, né, no nosso society. Conheço ele, falo com ele no Instagram, enfim, já bancava ele no Santos, agora que o Cuca botou ele no jogo, eu vou bancar mais ainda. Ele acabou dando assistência ali pro Marinho, e o Marinho, como sempre, muito bem, rolou para a esquerda e bateu colocado no ângulo. Gostei do jogo no geral, uma vitória muito boa. Mais uma vez o Caio Jorge foi muito bem, apesar de não ter feito o gol. A cada jogo ele tá melhorando mais e mais. Um resumão, gostei do jogo, 1-0 ali, sofridinho no final, mas vitória garantida, 3 pontos. E agora domingo contra o Palmeiras no Morumbi, né, que o Allianz Parque vai ter uns eventos lá da final da Champions. Então no Morumbi, vamos buscar a vitória aí no Clássico contra o Palmeiras,
que aproveitar que a gente tá embalado aí de 2 vitórias e tentar a terceira seguida. Demorou? Valeu aí, na próxima rodada eu venho pra falar da vitória do Peixão e zoar o Lustosa. Tamo junto. Mais uma vitória, agora fora de casa, 1-0, muito que bem, Marinho decidindo novamente, Matheus Amores, é o paulista mais alto na tabela, o Santos, por incrível que pareça, então a situação para o Peixe começa a ficar um pouco mais confortável para deixar o Cuca trabalhar. É o Santástico, né? Gigante, Santástico. Ganhou de 1-0, poderia ter jogado um pouquinho melhor, não sei, mas aqueles velhos, os 3 pontos tá na conta, é o que importa. Tá lá em cima da tabela, como você disse, é o melhor paulista colocado, e o Marinho que joga, hein? Nossa senhora. É complicado, o homem joga. Só um dado, tá, para você, o Marinho foi o único que pontuou mais de 3 vezes, 8 ou mais no Cartola esse ano, tá? Ele é o que mais, tipo, a média dele acho que é a mais alta assim, no campeonato, é um absurdo o Marinho. Enfim, agora, continuando no estado de São Paulo, a gente estava falando do Santos, vamos para o Morumbi. Nossa. Tivemos aí Morumbi, São Paulo e Bahia, mais uma atuação desastrosa dos Coringas do Diniz. Aí o Bahia quase venceu o jogo, mas vamos lá, vamos ver o que o Juliano Formoso tem a falar sobre o São Paulo, mais um resultado ruim, que o jogo foi decidido por protesto. Você viu, Matheus Amores? Vi. Então vamos ver aí a opinião do Juliano Formoso. Fala galera da MFTV, eu sou o Juliano Formoso. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o jogo de ontem, São Paulo e Bahia, empate por 1-1 no Morumbi. Né? São Paulo mais uma vez jogou mal. Eu até me sinto repetitivo de vir falar isso pra vocês sempre, mas o que eu posso fazer? São Paulo continua jogando mal. São Paulo tomou o gol ainda no primeiro tempo, 3 minutos depois do Volpi defender um pênalti do Gilberto, né? Geralmente você espera que o time vá se animar quando o seu goleiro defende um pênalti, mas o São Paulo, não sei o que acontece, que aconteceu o contrário. O Rossi abriu o placar pro Bahia e o São Paulo jogou muito mal, assim, teve posse de bola e finalizações, mas um volume de jogo péssimo. Não chegou a pressionar o Bahia em nenhum momento. Quase tomou o segundo gol, na verdade, antes de empatar. E conseguiu empate no sufoco no final do jogo com o gol do Luciano, né? Que o Fernando Diniz trouxe, primeiro reforço desse ano. E acabou, podemos dizer que salvando o emprego dele, né? Com o gol no sufoco ali no finalzinho. Depois do jogo, o Raí falou que garantiu o Diniz no cargo. Enfim, vamos ver aí, né? Eu volto no domingo pra falar de esporte em São Paulo. Beleza? Siga a MFTV nas redes sociais. Até a próxima. Um abraço. Olha, a situação Fernando Diniz parece ser insustentável, cara. Meu tricolor paulista, hein? Ele abandona. Paulista, hein? Ô, Matheus Amores, eu vou te dar uma chance de você tentar adivinhar quantos cruzamentos o São Paulo fez. 33. Quase, você foi bem perto. 37. É nessa média. 37. Sabe quantos acertou? 12. Ô, você tá bom de chute. 11. Aí, ó. 11 só. É a média de São Paulo. É isso. Então, o time que é o guardiolismo do Brasil, toque de bola e tal, só toma. E não adianta. Daí eu achei muito interessante que a solução que o Fernando Diniz teve de botar um atacante alto e tirar o lateral que ia cruzar para a área. Então, foi maravilhoso. É um gênio. Mas vamos ver aí que o Heron Filho tenha falado do Bahia. Bahia que quase triunfou mais uma vez. Ficou só no empate. Deixou escapar. Era para ter triunfado. Mas vamos ver aí o que ele tem a nos dizer. Fala galera do MFTV, Heron Filho passando aqui para analisar mais um jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Bahia que empatou com o São Paulo, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi apenas o 3º jogo do Bahia, visto que o Bahia não atuou na primeira rodada devido às finais do Campeonato Baiano. O Bahia que soma 7 pontos em 9 disputados, um bom início. A torcida do Bahia está um pouco na bronca pelo resultado, o Bahia segurou o triunfo até os 40 minutos do segundo tempo, mas no frigir dos ovos é um resultado bom. O Bahia fez uma partida sólida, o São Paulo teve mais a bola, trocou mais passe, mas o Bahia não sofreu tanto e teve oportunidades. Gilberto perdeu pênalti, Elber perdeu um gol de cara no final, o próprio Gilberto também perdeu oportunidades ao longo da partida. E parece que o técnico Roger Machado vai encontrando sentido pro Bahia, o Bahia de menos posse de bola.
Destaque para a atuação de Rodriguinho, que é o elo pensante da equipe do Bahia, vem jogando bem. O problema é que no segundo tempo ele cansa, tem que ser substituído e o time sente muito a ausência do seu camisa 10. Bahia agora enfrenta a equipe do Ceará no domingo, pela 5ª rodada. Ceará que vem em crise, é a chance do tricolor de aço de vingar a sofrida derrota na final da Copa do Nordeste e continuar essa sequência boa, até porque depois do jogo do Ceará o Bahia vem pegar algumas pedreiras aí, Flamengo, Palmeiras, então a hora de fazer a gordura é essa. Bahia e São Paulo, o confronto que o Bahia gosta muito. O Bahia tem vantagem no retrospectivo histórico entre Bahia e São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ano passado tivemos bons jogos e o Bahia vai, pouco a pouco, se afastando da crise, encaminhando a boa sequência no Brasileirão. Valeu, galera. Forte abraço, saudações tricolores. Bom, pro Bahia é um resultado beleza, no papel. Em campo não, porque era pra ter triunfado, né? Sim. O Gilberto perdeu pênalti, o Elber perdeu uma chance que não podia perder, mas tranquilo. Você não vai negar um ponto no Morumbi. De boa. Beleza. Agora o último jogo da rodada é o jogo do líder, Matheus Amores. O jogo do novo líder do campeonato. Ceará recebeu o Vasco da Gama. Vasco da Gama vencendo mais uma vez, mais um gol de Cano, mais um gol de Felipe Bastos. E ontem teve... Gol não. Golaço. Golaço do Felipe Bastos. Mas ontem teve o mais importante da rodada. Ontem teve gol do Ribamar. Vamos ver que momento. Já começamos muito bem esse Campeonato Brasileiro, né? Antes da 5ª rodada já tem gol do Ribamar. Vamos ver o que o Sérgio Soares tem a falar sobre o Vascão primeiro. Sobre o Ceará, desculpa. Fala pessoal da MFTV, beleza? Galera, mais uma rodada que o Ceará não consegue sua primeira vitória e dessa vez foi um resultado ainda pior, derrota em casa para o Vasco de 3-0. Nessa partida o Ceará teve muito azar, né? Perdeu o Charles ainda no início do primeiro tempo, uma pancada após um drible, o cara deu um famoso tostão na perna dele, uma pancada ele sentiu muito, não conseguiu seguir no jogo. E isso abalou a estrutura tática do Ceará, porque o Ceará veio com 3 volantes e o Ricardinho centralizado, né, como volante central para ajudar na saída de bola, ficando ali entre os 3 zagueiros, liberando bastante o Charles quando o Ceará estava sem a bola para impressionar. O Charles tem essa característica positiva e estava funcionando. O Ceará estava conseguindo roubar bolas lá na frente, estava começando a levar perigo, só que sem o Charles em campo teve que entrar o Fabinho. O Ricardinho não conseguia pressionar na frente, lá atrás ele conseguia dar uma boa saída de bola, mas as coisas não fluíam na frente e o time acabou o primeiro tempo em 0-0. No segundo tempo não tem muito o que falar, foi falha do Luiz Otávio, nosso principal zagueiro já há muitos anos, mas essa é com certeza a temporada dele mais irregular e cometeu uma falha muito infantil mesmo, uma falha técnica ali, foi limpar a bola para lançar ou para tocar e pegou muito forte na bola, a bola sobrou livre para o cara do Vasco e acabou saindo o primeiro gol do Vasco e depois disso o time desconfigurou bastante na defesa e no ataque, teve muita substituição. O técnico tentou botar caras mais ofensivos, até certo ponto surtiu efeito, depois o time ficou muito espaçado, pouca gente para correr, para defender, e o Vasco se aproveitou desse e de outros erros do Ceará e fez mais gols, acabou 3-0, péssimo até pensando mais para frente, né, porque o saldo de gols do Ceará está já entre os piores dos times da Série A nesse ano. Então é isso, né, próxima partida no domingo contra o Bahia, é jogo duríssimo. O Ceará enfrentou várias vezes o Bahia esse ano, 3 vezes, né, na verdade, pela Copa do Nordeste. E eu acho que os caras vêm muito mordidos, porque na final o Ceará venceu as 2, foi totalmente superior, e agora o momento é do Bahia. Mas vejo que o Ceará tem total condição de dessa vez fazer um bom jogo, né? E se não tiverem imprevistos, eu acho que pode sair a primeira vitória, apesar de ser muito difícil, porque o Bahia tá bem, tá se defendendo bem, tá contra-atacando bem, e essa provavelmente vai ser a temática do jogo. O Ceará tentando a primeira vitória, o Bahia se resguardando um pouco, saindo no contra-ataque, coisa que eles têm muita qualidade, e vai ser clássico e que vença o melhor, espero que seja o Vozão. O Ceará que não tá engrenando, cara. Foi campeão da Copa do Nordeste, mas está em 19º, apenas 1 ponto somado. Tá difícil, parece que a ressaca da Copa do Nordeste vai ser eterna pro Guardiola. Parece que a ressaca é eterna mesmo, cara. O Ceará não consegue jogar. O Ceará fez um jogo bom, empatou com o Grêmio. Depois, nada. Tomou 3 do Vascão da Massa, que é o novo líder. Precisa abrir o olho o Ceará, hein, velho. Precisa abrir o olho.
Agora vamos falar de ramonismo, Matheus Amores. Ramonismo. Vamos lá. O que o Caio César tem a falar sobre a vitória do Vascão? O Vascão líder, com gol de Cano, golaço de Felipe Bastos e gol do... Ribagol. Vamos lá. Boa noite, amigos da MFTV. Aqui quem fala para vocês é o Caio, que vai falar sobre o Vasco, que na noite desta quinta-feira enfrentou o Ceará no Castelão e saiu vitorioso com um placar de 3-0. No primeiro tempo, o Vasco diferente, entrou em campo com uma formação diferente, com o Neto Borges ali improvisado na ala esquerda, mais no meio campo, com o Henrique ali fazendo o corredor, que não foi tão bem, tanto que na volta do segundo tempo ele já foi substituído pelo Bruno Gomes, e também a formação não deu tanto certo porque tinha um espaço muito grande no meio campo do Vasco. O Ceará conseguia chegar muito fácil na área do Vasco, porque tinha um buraco ali no meio. E com isso, com a entrada do Bruno Gomes no segundo tempo, consertou e deu mais espaço, digamos assim, para o Andrei e para o Felipe Bastos chegar mais à frente. Tanto que numa saída de bola infeliz no segundo tempo, Benítez conseguiu roubar a bola, que tocou para o Andrei, que ajeitou para o Cano, que estava sumido até então no jogo, mas artilheiro é artilheiro e com uma bola só ele desencanta, que foi o que aconteceu. Só bastou um toque na bola e ele mandou para o fundo da rede do Ceará. Mais uma vez, numa jogada de pressão do Vasco pela esquerda, Thales Magno conseguiu... ele já tentou tocar para o Felipe Bastos na entrada da área, que houve um desvio e a bola sobrou para um chute espetacular dele, que fez um golaço mais uma vez. E já no finalzinho o Ceará foi com tudo para cima e deu espaço para o contra-ataque, que Carlinhos pegou ali na ala esquerda e enfiou para o Ribamar. Fecharam o placar 3-0. E com isso o Vasco assume a liderança momentaneamente, com um jogo a menos. E anima muito a torcida, mas a gente sabe que não podemos nos animar tanto, porque temos um elenco reduzido e não tão qualificado. E sabemos que o campeonato é longo, então temos que ir com calma, um passo de cada vez, e quem sabe assim alçarmos lugares mais altos no final da tabela. É isso, mais uma vez. Uma boa noite a todos e até a próxima. Olha, é uma grata surpresa o Vasco, tá? Eu estou ramonizado. Cara, maravilhoso. Porque o Vasco tem alguns jogadores que são legais, são jogadores que têm a nossa graça. Sim, por exemplo, Germancano, Thales Magno, o Ribamar. Tem um cara que chama, inclusive, Igor Catatal. Como você vai torcer contra um time desse? Então, parabéns pro Vasco, tá ótimo. Pikachu, não tem como você torcer contra um cara desse. Não dá. Então, é legal ver o Vasco assim. Não acho que o Vasco conseguirá lutar pelo título até o fim, porque o banco é uma diferença muito grande do time titular pro banco. Mas é legal ver o Vasco jogando bem. É legal ter um time jogando bem aqui no Brasil, cara. O time do Vasco não continuar nessa média de atuação até o fim do ano aí, pode sim brigar por vaga na Libertadores, cara. Lógico então... Isso é só um fato curioso. No segundo tempo, o Vasco chutou 3 vezes para gol, fez os 3 gols. É isso, é efetividade. O São Paulo chutou 23 bolas no gol ontem, fez um escanteio horroroso. Então, o Vasco vai lá no segundo tempo, 3 chutes no gol, 3 gols. É o que importa, acabou. Tá lá, 3 pontos, 3-0, é nóis. Vamos lá, passar aí a classificação do Campeonato Brasileiro, Matheus Amores. Agora, que tem gente um monte de gente com 3 jogos, alguns times com 4, mas vamos lá. Vasco em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento para o Gigante da Colina. Inter em segundo com 9, Atlético Mineiro em terceiro com 9, Bahia em quarto com 7, Santos em quinto com 7, Atlético Paranaense em sexto com 6, Grêmio em sétimo com 6, Botafogo em oitavo com 5, Palmeiras em nono com 5, Red Bull Bragantino em décimo com 5, Corinthians em 11º com 4, Atlético Goianiense em 12º com 4, São Paulo em 13º com 4, Fluminense em 14º com 4, caramba, quanta gente com 4 pontos. Todo mundo com 4. Fortaleza em 15º com 4, Sport Recife em 16º com 4,
Flamengo em 17º com 4, Matheus Amores. Daí agora não. Goiás em 18º com 1 ponto, Ceará em 19º com 1 ponto e o Lanterninha Coritiba sem nenhum ponto, Matheus Amores. A tabela bem diferente do que a gente imaginava, né? Botafogo lá em 8º, Vasco líder, Mengão na zona de rebaixamento. Lógico que isso tende a mudar aí durante a competição, mas é uma tabela divertida de se acompanhar nos primeiros dias aí do campeonato. Tá bem legal. Vou passar aí os artilheiros. O primeiro artilheiro, né, tem 5 empatados com 3 gols. Paulo Guerreiro do Inter, que não vai jogar mais o campeonato praticamente. Se jogar, vai jogar 2 jogos no final do segundo turno. Marinho em segundo também com 3 gols. Germancano em terceiro também com 3 gols. Nenê e Felipe Bastos com 3 gols cada um. Próxima rodada começa já neste sabadão, dia 22 de agosto. 4 horas, Atlético Paranaense e Fluminense. 7 horas, Internacional e Atlético Mineiro, jogo bom da rodada. 9 horas, Goiás e Atlético Goianiense. Domingo, Botafogo e Flamengo, 11 horas, né? Flamengo e Botafogo, 11 horas. Palmeiras e Santos, 4 horas, que vai ser no Morumbi por causa da final da Champions. Eu nem vou comentar sobre isso. Vasco da Gama e Grêmio, 4 horas. Red Bull Bragantino e Curitiba, 4 horas. 7 horas, Sport São Paulo. 8 horas, Ceará e Bahia. E para finalizar, na quarta-feira, 9h30, nada a ver, Corinthians e Fortaleza. Nenhum. Então o próximo programa, você já fica ligado, vai sair muito provavelmente na quinta-feira o Campeonato Brasileiro da MFTV. Vai sair na quinta, não na sexta, nem na terça, que nem a gente está acostumado, porque a CBF adora fazer um calendário muito bom, um calendário com razão total. Sim. Hora de palpitar, Matheus Amores, hora de palpitar. Bora. Atlético Paranaense e Fluminense. 2-1 pro Atlético. Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético. Pode ser. Internacional e Atlético Mineiro. Jogo muito bom. Eu fecho 1-1. 2-1 Inter. Goiás e Atlético Goianiense. Clássico da rodada. Atlético Goianiense 1-0. 1-1. Flamengo e Botafogo. 1-0 Fogão. 2-1 pro Flamengo. Palmeiras e Santos. Jesus. 2-1 Santos. 1-1. Vasco da Gama e Grêmio. Jogo bom também. Vasco da Gama e Grêmio. 1-0 Vasco. 1-1. Red Bull Bragantino e Curitiba. Bragantino. Bragabu, Touro Louco, 2-0. Concordo, acompanho o relator. Sport Recife e São Paulo. Jesus amado. É lá, né? Sport São Paulo. 1-0 Sport. Eu acho que vai ser 1-0 São Paulo. Ceará e Bahia. Ceará e Bahia. Bahia 2-0. Concordo. Corinthians e Fortaleza. Jesus. 1-1. 1-1. Beleza. Eu acho que vai ser 2-0 pro Corinthians. Bom. Confiante. Matheus Amores, agora vamos falar daquilo que a gente gosta. Cartola. Não, né? Vou passar. Porque, tem gente que não gosta, né? Vamos passar aí. O líder da rodada foi o Fortaleza Ararate EC, que deve ser de Esporte Clube, do José Bezerra. Ele que foi muito bem, ele chegou ali a quase fazer 100 pontos, chegou a passar dos 100 pontos durante a rodada, mas não conseguiu, terminou com 98,73, parabéns aí para ele. O mais rico é o Nick SC do Murilo Araújo, o Lanterninha é o Podismo FC do Pódio Dinossauro. Aí, os três primeiros da rodada, o Fortaleza do José Bezerra, o Paulo C do Gorodeia, do Garreis, nosso novo comentarista, e o SPFC Umuarama, do Anderson. Então, esse foi aí da última rodada, agora do campeonato inteiro. Em primeiro lugar, o Recanto Futebol Clube, do Alex Rodrigues, tem 279,49 pontos. Em segundo, o Justin Detona FC, do Filipex 2000. Em terceiro, o Chirac, de Leonardo Lustosa, com 271,41 pontos. Daí, agora lá no Z4, em último, Podismo FC, do Pódio Dinossauro. Daí tem aqui o Miltinho, que mudou o nome do time dele, mas tem a fotinho dele aqui, tá em penúltimo. Não nos engana.
E o Garreis está em antepenúltimo. E o Miltinho de novo tá ali no Z4 disputando ponto a ponto com o José Walter para ver quem vai para a zona de rebaixamento. Que incrível. Aí, agora no mata-mata. Mata-mata, não sei se você viu que vai ter um confronto. Oi. Gabriel Reis é um novo comentarista, né? Ele está no Z4. Eu acho que deveria ter uma penalização para caso os comentaristas ou integrantes da MFTV terminem no campeonato no Z4, tem aí uma suspensão de 2 semanas do contrato. Vamos ver. Vamos lá, mas agora na Liga do mata-mata, nas oitavas de final, FC Ararat Cartanhã, que sou eu, venci o Ibarizon CC, o Chirac do Leonardo Lustosa venceu o Santos Mil Grau do Henrique Paiva, o Inter de Limão venceu o Little Otto, que é o Ottozinho, Recanto do Futebol Clube venceu o Cep Tetão, o Lazy Brasil venceu aí o Ibrahimovic, o Vascão Paraense venceu o Vinícius VG, Clube de Regatas JH venceu o Manágua Brasil e o Danilo Santos venceu o Liberati EC. Agora, nas quartas de final, teremos um grande confronto, eu e Leonardo Lustosa, para ver quem vai para a semifinal. SC Inter de Limão e Recanto Futebol Clube, Lazy Brasil e Vascão Paraense, Clube de Regatas JH e Danilo Santos. Matheus Amores, interessante, tá interessante. Agora, puxa aí, que tá na hora do bate-bola, Matheus Amores, puxa. Daqui, ó, daqui de novo. Assim, ó, peraí, pode ser. Inverter a mão aqui, aí, valeu. Bate-bola. Vamos lá, Matheus Amores, craque da rodada. Cara, eu estou ramonizado. Craque da rodada, Ramon, técnico do Vasco. Olha, foi uma boa, mas por ter vencido por ter vencido aí os últimos 3 jogos, eu vou falar um outro nome, cara. Um nome que me surpreendeu bastante, foi muito bem, ajudou o time dele a manter a vitória, tá? Um nome que eu não esperava, que é o goleirão João Paulo dos Santos, tá? Foi muito bem, ajudou o Santos a garantir a vitória, então eu vou de João Paulo dos Santos como craque da rodada. Muito bom. Gol da rodada, Matheus Amores, acho que esse a gente vai ter que concordar. Nossa, vai ter que concordar. Que golaço. Não tem outro gol, não. Não tem outro gol. Decepção da rodada, Matheus Amores. Os Coringa do Diniz, sem dúvida nenhuma. Eu ia falar do Palmeiras de novo, mas o Palmeiras está 100% na decepção da rodada, então eu vou trocar um pouco. Vamos para os Coringa do Diniz, que também estão ajudando na decepção da rodada. É que eu enquadraria os Coringa do Diniz como decepção se alguém tivesse expectativa neles, né? Pode ser. Então, a minha decepção vai ser o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras, que foi um jogo péssimo, cara. Quando você vê assim, pô, Atlético Paranaense e Palmeiras, antes do campeonato começar, você fala, esse jogo vai ser legal. E esse ano não, esse ano tá indo para um dos piores jogos existentes. Coitado de André Henning narrando o jogo, foi um guerreiro. Nossa, ele fez a chamada pra final da Champions umas 10 vezes. Lógico, não, errado ele não tá. Mas bom, agora eu vou só repassar o nosso cardápio. Amanhã, 10 horas, Energética Smolevich. Domingo, meio-dia, Torpedo Zodine FC Minsk, 2 horas, Neman Grodno e Bate Borisov, Matheus Amores, consideração final na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, venham com a gente, acompanhem os jogos da rodada. O nosso jogo das 2 às 4 já faz aquele esquenta para a final da Champions ou para o Palmeiras e Santos. O que você for assistir, já vem com a gente, já faz aquele esquentinho. É nóis. A consideração final é: eu estou cada vez mais ramonizado. Maravilhoso, minha consideração final, muito obrigado para você, Matheus Amores, mais uma vez aqui, a dupla de gordinho barbudo sempre aqui, muito obrigado. Ô louco. Triste. Eu também estou ficando ramonizado, muito obrigado a você que assistiu até aqui, para todo mundo que colaborou na produção do programa, fique ligado em todas as nossas redes sociais, grupão do Zap, Face, Discord e tal, tudo na descrição, ligado nos nossos jogos, se inscreva e lembrar, dá tempo ainda de entrar, porque até a 10ª rodada contabiliza os pontos no cartão. Então, se você quiser entrar na liga, tem o link aí na descrição. Fala com a Laguerre que te ensina como entrar. Muito obrigado e até a próxima rodada. Tchau, beijo.